3 derrotas nas 3 primeiras rodadas da Série B do Brasileirão, o Guarani tem o pior início de competição desde o começo desse formato de pontos corridos em 2006. Até então, o Bugre disputou 12 edições da Bezona e nunca tinha perdido as 3 primeiras partidas. O resultado da última segunda-feira também marcou o início do novo técnico alviverde, Júnior Rocha, que estreou com derrota contra o Peixe na Vila Belmiro. Eu sei que é duro, é doído, né? Perder de 4-1 para o Santos, mas esse hoje não é o nosso campeonato. Esse campeonato, a partir de sábado, pode ter certeza que nós vamos ter um outro tipo de performance, um outro tipo de entrega, de intensidade, porque assim, como eu falei para eles, não faltou vontade, não faltou dedicação, foi efetividade do Santos. É uma equipe qualificada, que já tem um trabalho de médio e longo prazo, então não podemos achar caça às bruxas aqui. Nós temos que sim dar mérito para o Santos, que foi efetivo, né? E reconstruir a nossa história aqui. Essa partida assinalou a volta do Meia Chay aos gramados. O jogador de 33 anos não entrava em campo desde o início de fevereiro e foi utilizado por apenas 33 minutos sob o comando de Claudinei Oliveira. O atleta vinha treinando bem na última semana e, após conversas com Toninho Cecílio, o novo executivo do Bugre, e o próprio técnico Júnior Rocha, o jogador revelou que vai se esforçar para acirrar a disputa por titularidade nos próximos jogos. Chay foi acionado no jogo contra o Peixe, aos 23 minutos do segundo tempo. O meia entrou em campo e agradou a comissão técnica. Foi ele quem sofreu o pênalti convertido por Caio Dantas para marcar o único gol do Guarani na Bezona até agora. Nas suas ações, as funções melhor definidas, tem muita dúvida ainda, principalmente dos lados, nas alas, tem muita dúvida se encurta, se não encurta. E o Chay é um jogador extremamente importante para nós aqui. Não tenho dúvidas também que é um atleta que agrega, né, tem uma liderança positiva, muito dedicado no dia a dia. Né? Isso tudo foi o que eu vi até então. Agora, na última colocação da competição, com o sinal de alerta ligado, o professor busca reação ainda no início da competição. O Bugre iniciou a preparação para o próximo confronto. A chance de reação do Guarani será no próximo sábado, em casa, contra o Botafogo. Júnior Rocha terá mais algumas sessões de treino para implantar seu sistema de jogo que vem sendo construído e voltar junto ao Bugre ao caminho das vitórias. Não podemos destruir o que nós construímos nesses 4 dias. Vai mudar totalmente a convicção, não dá para mudar total, né, todas as minhas convicções, não dá para nós destruir tudo que nós construímos nesses 4 dias. Nós temos que persistir, insistir, ter convicção que as coisas estão andando bem nos treinamentos para a gente buscar performance no jogo. É isso que nós temos que fazer. Bem, vamos debater aí este jogo. O Guarani pega o Botafogo. Botafogo, volto a repetir, perdeu 3 jogadores, né? Até eu falei, daqui a pouco vamos ver os gols. Não teve gol. O jogo foi 0-0. Aliás, teve um gol. Mirassol marcou um gol, mas o VAR pegou impedimento do Lucas Ramon, que marcou de cabeça. Então o gol foi anulado. Mas o Botafogo perdeu 3 jogadores. Perdeu o Lucas Dias, que é o volante, não terá condições de atuar. Perdeu também o lateral direito, William, titular, são 3 titulares. E perdeu o Bernardo Chapo, que é zagueiro. Então, Lucas Dias, volante, Bernardo Chapo, zagueiro, e o lateral direito, William. Eles foram expulsos e o Botafogo vem, portanto, desfalcado. Melhora alguma coisa e facilita a tarefa do Guarani ou não? Bom, o Botafogo tem 3 jogos, 3 empates, né? No campeonato. Tem esse problema aí dos desfalques. Se são titulares, não jogam, é problema para o treinador. O Botafogo se reforçou bastante, contratou muita gente para o campeonato. O problema do adversário do Guarani não é o adversário, com todo respeito. O problema é o próprio Guarani. O Guarani construiu uma maneira diferente de jogar, confiável, organizada, que até agora a gente não assistiu. Eu acho extremamente pertinente, e isso foi não defesa, mas foi uma colocação, em primeiro lugar, que você fez aqui na Rádio Bandeirantes, e eu acho que você está certo. O Júnior Rocha precisa de um pouco de tempo para trabalhar. Não adianta achar que ele vai estalar os dedos e sair resolvendo os problemas. Evidentemente que o jogo, de novo, ele escancarou, pelo menos para mim, algumas coisas óbvias no Guarani. E eu espero que ele comece a tomar providências. Trabalhe dentro da própria convicção, que não fique mexendo nessa coisa de... Mexer muitas vezes na maneira do time jogar. Ele tem que seguir um caminho, dentro daquilo que ele acredita.
e tem que convencer os caras a executar o plano de trabalho à risca ou perto disso. Perfeição não existe. Agora, nós temos que esperar o jogo de sábado. Eu acho que o jogo de sábado vai sinalizar bastante coisa e eu espero que sinalize coisas positivas. Para encerrar, eu vi duas coisas que chamaram a atenção na partida com o Santos, apesar dos 4-1. Eu gostei da entrada do Kaique no meu campo e eu gostei um pouquinho do Chay. Ele tem que ser melhor testado, mas pelo menos na minha avaliação, deu para extrair esses dois momentos individuais do segundo tempo do jogo contra o Santos. Vamos ver que peças ele vai escolher para o jogo contra o Botafogo. Olha, o Júnior Rocha, cada time é um time, cada situação é uma situação, mas só para colocar aí uma comparação. Na Inter de Limeira, Campeonato Paulista, a Inter começou tomando um cacete em casa da Portuguesa. 3-2, até depois seguiu o campeonato e a Portuguesa dava todo o indicativo de que seria rebaixada. E o outro time rebaixado seria a Inter, porque perdeu da Portuguesa em casa e aí tomou cacete do Palmeiras no Allianz Parque, perdeu esse jogo lá também 3-2. E depois empatou com a Ponte aqui em Campinas, estava perdendo o jogo e depois acabou empatando esse jogo, foi 1-1. Aí, veja como é a situação. Se há um desespero por parte da direção do clube, teria mandado o Júnior Rocha embora. Ia jogar pelo ralo todo o trabalho construído. Não mandou embora, manteve o Júnior Rocha. No jogo seguinte, em casa, a Inter ganhou do São Bernardo 2-0 e depois veio aqui em Campinas e ganhou do Guarani por 1-0. E conseguiu a classificação. No emparceramento, pegou o Red Bull Bragantino, notadamente o grande favorito, né? Por várias razões, né? Inclusive o investimento. E também porque o jogo era em Bragança Paulista. E aí caiu nas quartas de final. Mas o objetivo inicial era a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Conseguiu mais do que isso. Conseguiu a classificação. Então não é porque perdeu do Santos uma derrota absolutamente normal. O que é anormal nesse jogo é o sistema defensivo sedado, numa letargia impressionante e as falhas absurdas do goleiro Douglas Borges. Não tem condições de ser titular. Tem que voltar com o Vladimir. Ele era o titular antes da contusão. Está recuperado, tem que voltar para o próximo jogo. Agora, não pode, né? Porque perdeu do Santos, uma derrota absolutamente normal, na Vila Belmiro. Há 25 anos que o Guarani não vence lá. Há 25 anos, esse é o tabu. E perdeu esse jogo. Aí tudo não presta, o treinador também não presta e tudo vai pro ralo. Não pode ser assim, gente. Daqui a pouco o Guarani vai virar aí um campeão de troca de treinadores em curto espaço de tempo. Então, tempo ao Júnior Rocha, que é bom treinador e tem convicção. Disse na entrevista coletiva, vamos conseguir a recuperação porque o elenco é bom. São jogadores comprometidos e a coisa vai acontecer. Agora, falando do esquema tático aí, o Gregor, ele utilizou nesse jogo contra o Santos o 4-4-2. Essa é a tendência, era o mesmo esquema. Foi 3 zagueiros. Não, o Léo Santos jogou de volante. Ele é zagueiro, mas se colocou à disposição do treinador para jogar de volante. Jogou de volante, no intervalo ele tirou o Léo Santos, que estava jogando de volante, e colocou o Kaique, que é volante de origem. Duas coisas, né? A primeira, o trabalho do Júnior, para mim, na minha opinião, tá? E quero concordar contigo, acho que ele é bom treinador. Não dá também para comparar, viu, Batista? A Inter de Limeira com o Guarani. Inter de Limeira, Campeonato Paulista, Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá para, mas tem que dar tempo ao tempo. Claro que tem que dar, isso é absolutamente normal. Agora, o grande problema, e para mim o grande desafio do Júnior, é a questão emocional do time do Guarani. É a questão emocional. E eu vou citar 2 exemplos, tá? A partida contra a Chapecoense, que o Guarani tinha um jogador a mais, toma o gol e derrete na parte emocional. E nesse jogo contra o Santos, que fazia um bom jogo, o Júnior disse isso. Né? Teve aquela bola na trave do Luan Dias, né? Tava chegando, tava incomodando o time do Santos, de repente toma o gol, acabou o Guarani.
Aí acabou a parte emocional, acabou. Então, para mim, claro que tem que fazer alguns ajustes. A primeira linha do Guarani está cheia de problemas, né? Tem que ajustar o meio de campo. O CH falou a questão do Chay. Eu, por exemplo, achei, pelo pouco que vi, não deu para assistir muito, porque eu estava na transmissão do outro jogo. Eu achei que o Chay jogou muito mais naquele tempo que ele entrou do que o Luan Dias em 3 jogos. É a minha opinião. O Luan Dias só deu esse chute no travessão, que era uma bola que ele poderia ter feito o gol, se ele tem um pouco mais de calma, um pouco mais de leitura, né? Naquela bola, eu estou citando aquela bola contra o Santos. Então, eu acho que no meio do campo precisa de ajuste e no ataque também. Né? Porque o Caio Dantas, ele fica o jogo todo se matando lá na frente, mas não tem um cara perto dele, não tem alguém que encoste, né? Para fazer uma triangulação, não tem alguém que encoste para fazer uma jogada, né? Não é aquele cara que a hora que ele vai na antecipação, a bola está passando ali. Então, são ajustes a serem feitos, mas eu vou repetir. Para mim, o maior desafio do Júnior Rocha é recuperar esse elenco emocionalmente, porque o Guarani realmente está, olha, numa maré ruim, aqui, ó, na parte emocional. E quer que eu fale outra coisa? Pro treinador, se fosse um ajuste tático, técnico, é mais fácil do que a parte emocional. É muito mais fácil. Então, por isso, eu acho que ele vai ter muito trabalho. O problema é que o Guarani vem arrastando desde o ano passado maus resultados. É algo muito negativo. Muda o campeonato, muda o treinador, mas aquela nhaca continua. O Guarani vinha muito bem no Campeonato Brasileiro, dando um indicativo de que seria um dos 4 que iriam para a Série A do Campeonato Brasileiro até o último dia de agosto do ano passado, quando ele venceu uma partida aqui em Campinas. Salvo engano, o Novo Horizontino. Venceu e aí teve uma sequência interminável de jogos muito ruins. Tanto é que terminou aí em 8º, 9º, saiu de favorito, de um dos favoritos, para fechar o campeonato no meio da tabela. De lá para cá, o Guarani conseguiu vencer aí o Red Bull Bragantino no último jogo, sub-20 do time do Red Bull Bragantino. São 23 jogos. 23, teve uma vitória também contra o Ituano. Lá em Itu. Contra o Ituano. Então são 2 vitórias, correto? São 2 vitórias, essa com o Ituano e o jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, 2 vitórias em 23 jogos. Não dá, né? Nenhum time do mundo fica impune tanto tempo assim sem vencer. E aí tem um detalhe que é importante também a gente ressaltar aqui, que nessa boa fase aí, tinha jogadores que estão no elenco agora, que estavam se destacando e hoje não estão. Não estão luzindo, né? Como gosto de dizer. Diogo Matheus Bueno, João Vitor. Lembra da fase do João Vitor, cara? Na Série B do ano passado? Então, o treinador vai ter esse... Por isso que eu disse que o trabalho é pior do que se ajustar até a tática e tecnicamente. Que é o trabalho emocional. Você precisa recuperar esses jogadores. Pô, Diogo Matheus, pelo amor de Deus, esse último jogo aí, com todo o respeito, né? Jogador que eu admiro, que eu acho que é muito bom tecnicamente... Mas, pô, faz tempo que não faz um bom jogo. Matheus Bueno, a mesma coisa. Esse gol perdido pelo Luan Dias, lembrado de maneira precisa pelo Gleger, ele é o exemplo claro de falta de tranquilidade. Você acha que o Luan Dias não consegue fazer um gol naquela distância? Claro que. Então a pressão está tão grande, tamanha, e a falta de confiança é tamanha também dos atletas, que até o básico eles estão errando. Agora, isso é desculpa? Você pode discutir sobre isso. E outra coisa que eu relaciono, eu acho que a condição psicológica, ela também está ligada à parte do todo do atleta. Não adianta o cara ter um baita preparo físico se o cara tecnicamente ser ruim, concorda? Não adianta o cara ser bom pra caramba, tecnicamente, e fisicamente está em frangalhos. Agora, se o cara é bom tecnicamente e tem preparo físico e é despreparado, aquele cara que treme as pernas, também é complicado. Então, se for isso, eu não tenho convicção que seja isso. Eu desconfio, não é? Isso tem que ser resolvido. Como? Com a ajuda de um profissional.